Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 6 de outubro de 2025. Hoje é segunda-feira e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos no texto de número 6, o que é o Cristo. Cristo é o Filho de Deus tal como ele o criou. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. Ele é o pensamento que ainda habita no interior da mente, que é a sua fonte. Ele não deixou o seu lar santo, nem perdeu a inocência em que foi criado. Para sempre imutável, ele habita na mente de Deus. Cristo é o elo que te mantém um com Deus e garante que a separação não passa de uma ilusão de desespero, pois a esperança habitará para sempre nele. A tua mente faz parte da sua e a sua da tua. Ele é a parte em que está a resposta de Deus, onde todas as decisões já foram tomadas e os sonhos já acabaram. Ele permanece intocado por todas as coisas que os olhos do corpo percebem, pois embora o Pai tenha depositado nele os meios para a tua salvação, ele continua sendo o ser que, como o Pai, desconhece o pecado. Lar do Espírito Santo, em casa apenas em Deus, Cristo permanece em paz dentro do céu da tua mente santa. Essa é a única parte de ti que verdadeiramente tem realidade. O resto são sonhos, mas esses sonhos serão dados a Cristo, para que se desvaneçam diante da sua glória e enfim revelem a ti o teu ser santo, o Cristo. A partir do Cristo em ti, o Espírito Santo alcança todos os teus sonhos e pede que venham a ele para serem traduzidos em verdade. Ele os trocará pelo sonho final, que Deus designou como o fim dos sonhos. Pois quando o perdão descansar sobre o mundo e a paz estiver vindo a todos os filhos de Deus, o que mais poderia haver para manter as coisas separadas? Já que o que resta para ser visto é apenas a face de Cristo. E por quanto tempo essa face santa será vista? Se não passa de um símbolo indicando que o tempo do aprendizado agora terminou e a meta da expiação foi enfim alcançada. Portanto, busquemos achar a face de Cristo e não olhar para nada mais. Quando contemplamos a sua glória, Quando contemplarmos a sua glória, teremos o conhecimento de não precisar de aprendizado, de percepção, ou de tempo, ou de coisa alguma, exceto do ser santo, o Cristo que Deus criou como o seu Filho. Muito bem. Hoje nós estamos na penúltima lição do grupo O que é o Cristo, tá? Depois vem o que é o Espírito Santo. O que é o Cristo, né? Então, e a lição de hoje é a 279. A liberdade da criação promete a minha própria liberdade, né? Lembrando que ontem eu teria traduzido essa lição de outra forma, né? Eu diria assim: se eu estou preso, o meu pai não é livre, né? Se eu estou preso, se eu estou atado, o meu pai não é livre. E aí hoje nós declaramos: a liberdade da criação promete a minha própria liberdade. Então, por que promete? É como garantir. A criação é livre. Então, se a criação é livre, porque Deus nos criou livres, então a nossa própria liberdade está garantida. Mas ela precisa ser afirmada, né? Eu sempre digo para vocês, repitam: eu sou livre, 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 eu sou livre. 7 vezes.
Repitam isso, né? Recomendo a vocês fazerem a limpeza espiritual de São Miguel Arcanjo, a limpeza dos 21 dias, que eu faço todo dia, todos os dias, desde 2016, mas você pode fazer por 21 dias, né? E no início você vai ver que as coisas vão piorar, mas tá tudo bem. E nessa limpeza espiritual nós declaramos 7 vezes que somos livres. E isso, gente, é muito importante que nós façamos neste momento pelo qual o planeta Terra está passando, né? Quando existe uma guerra espiritual pela liberdade da criação humana, né? Então repita, eu sou livre. A liberdade da criação promete a minha própria liberdade. A liberdade da criação garante a sua própria liberdade, tá? O fim dos sonhos me é prometido, porque o amor de Deus não abandonou o seu filho. Só nos sonhos há um momento em que ele aparenta estar na prisão, esperando por uma liberdade futura, se é que ela há de vir. Mas na realidade, os seus sonhos se foram, e a verdade foi estabelecida em seu lugar. E agora a liberdade já pertence a ele. Devo esperar, preso a correntes que foram cortadas para liberar-me? Se Deus está me oferecendo a liberdade agora, hoje aceitarei as tuas promessas e nelas depositarei a minha fé. O meu pai ama o filho a quem ele criou como o que lhe pertence. Tu me recusarias as dádivas que me deste? Né? Então a liberdade da criação promete a nossa própria liberdade. Ok? Hoje nós afirmamos isso. Isso é muito importante. Isso é uma mensagem crística. Isso é uma mensagem crística profunda. Tá? Você é livre. Você só pode ficar preso se você escolher a prisão. Lembre-se de que a sua vida é o resultado das suas escolhas. As escolhas que você fez com a sua mente certa e das escolhas que você fez com a sua mente certa e das escolhas que você fez com a sua mente errada. Então, a sua única liberdade verdadeira aqui na terceira dimensão é qual voz você vai escutar, a qual voz você dará ouvidos. A voz do ego, a voz do Espírito Santo. Essa é a sua única liberdade. Mas essa liberdade você tem. E essa é a liberdade da criação. Então hoje, ó, não tô falando disso à toa. Hoje, preste muita atenção. Em quais vozes você está confiando? Quais vozes você está permitindo que alcancem a sua mente, mesmo que seja naquele noticiário rápido de TV, aquela desgraça, em 5 minutos você já deu a sua autorização para ser negativamente influenciado, né? E algumas vezes, gente, isso chega a ser irresistível. Vocês concordam comigo? Eu não tô me excluindo disso, não. Aliás, eu não me excluo de nada que eu comente aqui no canal. Nada, eu não me excluo de nada. Eu vivo o meu dia a dia com os mesmos desafios que vocês. E às vezes, gente, os desafios são tantos que às vezes eu fico realmente pensando se eu tô conseguindo evoluir. Né? Esse ano de 2025, para mim, ele tá sendo... Sabe, literalmente eu estou no programa dos Alcoólicos Anônimos. Eu estou vivendo um dia de cada vez. Porque este ano de 2025... Tô falando do programa metaforicamente, tá, gente? Porque vocês sabem que eu não bebo. Bebo muito pouco, muito pouco. Assim, se tô na casa de amigos e acho que aquilo cabe naquele momento, que vai ser um ato social, eu bebo. Mas mesmo assim, muito pouco, né? Mas enfim, voltando. Então, às vezes eu fico olhando pra minha vida e fico pensando, cara, será que realmente você tá aprendendo alguma coisa? Porque um ano de caos, né? Ano passado foi um ano também que muitas mudanças repentinas aconteceram na minha vida. E esse ano está o ano passado multiplicado por 3, né? Agora, é claro
que se a gente estuda astrologia, a gente sabe o que está acontecendo no céu. Né? Planetas fazendo seu esforço para mudarem de signo. Agora retrogradou todo mundo, voltou para o planeta, pro signo onde estava, né? Netuno retrogradou, deixa eu ver aqui, Saturno retrogradou, Plutão tá lá quietinho lá, retrógrado, mas daqui a pouco ele volta, né? Aí Saturno retrogradou, Netuno está retrógrado, ainda não voltou para o signo anterior. Urano está retrógrado, tá? Vai voltar para Touro muito em breve, tá? Plutão está retrógrado, o nó do norte está retrógrado, né? E aí no ano que vem é que a gente vai ter verdadeiramente toda essa planetada feito verdadeiramente a sua mudança de signo, né? Júpiter já tá 23 de Câncer, gente, como Júpiter correu. Nossa Senhora, que movimento acelerado. Marte está em Escorpião, né? Enfim, gente, são muitas situações, né? E tem outra coisa também, né? Estamos num ano de numerologia 9. Estamos num ano de encerramentos. Tudo que você puder encerrar esse ano, tudo para que você olhe e fale, isso não faz mais sentido na minha vida, encerre. Aqueles relacionamentos, aquelas amizades, com aquelas pessoas que só te sugam, aquelas sanguessugas na sua vida, aquelas pessoas que não te dão nada, aquelas pessoas que só te procuram para reclamar, para te explorar, para despejar os problemas delas em cima de você. E você, quando você oferece uma sugestão para a pessoa melhorar, para a pessoa se resolver, a pessoa nunca pode, né? Aquele trabalho que já não faz mais sentido na sua vida, coloque um ponto final, comece a preparar o seu currículo, mande o seu currículo para outras empresas, verifique o que as outras empresas estão fazendo, verifique a reputação das outras empresas. Aquela casa que não faz mais sentido, na qual não faz mais sentido você morar, tome a decisão de que você vai procurar um outro lugar melhor para morar, né? Encerre, vamos encerrando, é um ano de encerramentos. Como o meu ano natal é 9, eu tenho todo ano multiplicado por 2, porque 9 mais a energia do ano dá sempre 9. Dá sempre o número do ano. Então esse ano 9 mais 9, 18, 1 mais 8, 9. Então eu estou num ano de muitas finalizações na minha vida. Finalização de relacionamentos. Finalizações numa série de áreas da minha vida. Né? Muitas vezes com muita dor. Não estou dizendo para vocês que essas mudanças venham com facilidade, mas elas vêm. Porque no ano que vem, aí a coisa começa a esquentar. Se a gente não finalizar, se nós não encerrarmos os ciclos, nós não seremos capazes de abrir a energia para outros ciclos. Compreendem o que eu estou falando? Ano de finalização. Estamos fechando um ciclo de 9 anos em nossas vidas. Um monte de eclipses durante o ano. Eclipses pesados, né? Então é isso. Muito bem. O texto de A Linguagem da Liberdade, de Melody Beach, do dia 6 de outubro. Cuidando de nós mesmos. É saudável, sábio e carinhoso. Termos consideração e nos sentirmos responsáveis pelos sentimentos e pelas necessidades dos outros. Isso é diferente de tomar conta. Tomar conta é derrotismo e certamente um comportamento que acaba com relacionamentos. Um comportamento que sai pela culatra e pode levar-nos a ressentimentos, nos deixando nos sentindo vítimas, porque, ao final, o que sentimos,
O que sentimos, desejamos e necessitamos virá à tona. Certas pessoas parecem convidar-nos para que tomemos conta delas emocionalmente. Não faça isso. Podemos ouvir e recusar o convite. Podemos preocupar-nos. Podemos ser carinhosos, quando possível, mas também podemos dar valor aos nossos próprios sentimentos e necessidades. Parte da recuperação significa aprender a prestar atenção e a dar importância ao que nós sentimos, ao que nós desejamos e ao que nós necessitamos. Porque começamos a ver que quando não o fazemos, geralmente ocorrem consequências indesejáveis. Seja paciente e gentil com você mesmo enquanto aprende a fazer isso. Seja compreensivo com você mesmo quando voltar a escorregar no seu comportamento anterior, de tomar conta dos outros emocionalmente e de ser negligente com você mesmo. Gente, é sempre assim que acontece. Se eu estou tomando conta das necessidades emocionais do outro, eu estou negligenciando as minhas. A sugestão aqui não é que você vire uma pessoa que passa por cima de todo mundo. Não, uma pessoa que não tá nem aí pra ninguém. Não, a sugestão aqui é que você aprenda a se priorizar. Mas eu vou dizer pra vocês uma coisa muito forte aqui agora. Muito forte. Muito forte mesmo. Marte tá escorpião em cima da minha lua. Tá baixando a pastora, tá? Vocês sabem que a pastora, ela é mais impaciente, né? Então tá baixando a pastora aqui. A pastora diz, pérolas de sabedoria. Você sabe por quê que você não abre mão de tomar conta das necessidades dos outros, em detrimento de tomar conta das suas próprias necessidades? Por causa da sua vaidade. Porque você e eu somos extremamente vaidosos. Nós queremos que o outro goste da gente. Nós queremos que o outro ache a gente bacana. Aí o outro, ele pisa em cima da nossa cabeça, para não dizer outro verbo que vocês estão pensando aí, que é palavrão. E eu não vou falar aqui, em respeito ao robô de verificação do YouTube, né? Ok? Entendem? Então a pessoa tá lá, ó, na sua cabeça, ó, vocês entenderam, né? Que a gente fala muito aqui no Rio, né? A pessoa tá lá na sua cabeça, né? Tá pisando na sua cabeça. Mas ela acha você bacana. Ora, pois, como ela não ia achar você bacana, você deixa você pisar, você deixa que ela pise em cima da sua cabeça, é claro que ela vai achar você o máximo. Não é mesmo? Então a sua vaidade é que te impede de fazer esse movimento aqui que ela tá sugerindo, ó. Dar importância ao que você sente, deseja e necessita. Porque começamos a ver que quando não o fazemos, geralmente ocorrem consequências indesejáveis. Sempre. Quando eu não priorizo as minhas necessidades, as consequências indesejáveis acontecem. E aí, o que acontece muitas vezes é que quando a gente vai priorizar, a outra pessoa já pisou tanto em cima da sua cabeça que ela já acha que é um direito dela e que você não devia nem estar tocando no assunto, tá? Nem tá tocando no assunto. Como assim? Você existe nessa relação? Você nunca existiu? O problema é que a conta chega. A conta sempre chega. A conta sempre chega. Pra você e pro outro. Então vamos fazer com que a conta chegue logo? Vamos fazer com que a conta seja estabelecida logo no início dos relacionamentos, né? Vocês sabem que tem uma coisa que me deixa muito chateada mesmo, e que eu preciso começar a comunicar às pessoas que se relacionam comigo que isso me deixa chateada. Sabe o que é? É a pessoa não me dizer muito obrigada. Pode parecer uma bobagem, né? A pessoa não me dizer muito obrigada. Isso me deixa muito chateada. Entendeu? Você faz um favor para uma pessoa e a pessoa não consegue dizer muito obrigada. Poxa, Jaque, que legal que você fez isso. Você me deu um pouco do seu tempo, você me deu um pouco da tua atenção, você compartilhou a tua sabedoria comigo. Poxa, muito obrigada.
sabe? E aí depois eu fico revoltada. Mas, porque a pessoa não falou. Mas isso não é bacana. Porque eu não comuniquei a pessoa antes. Sei lá, de repente a pessoa vem de um lar onde as pessoas não agradeciam. Meus pais sempre ficavam na minha orelha e na orelha da minha irmã. Muito obrigada, muito obrigada. Eu me lembro de eu falando, eu pequenininha, né? Meu pai estava fazendo faculdade de jornalismo. E eu falava, ele me dava as coisas, eu falava, muito obrigado. Ele falava, obrigado não, você é uma menina. Muito obrigada, obrigada. Ele me corrigiu umas 10 vezes, nunca mais, né? Seja paciente e gentil com você mesmo enquanto aprende a fazer isso. Ah, não, isso aqui eu já li. Mas interrompa esse ciclo hoje. Nós não temos de nos sentir responsáveis pelos outros. Não temos de sentir culpa por não nos sentirmos responsáveis pelos outros. Olha só, você não tem que se sentir responsável pelos outros. Não tem. E você não tem que se sentir culpado por não se sentir responsável pelos outros. Eu me sinto ambos, né? Isso aqui são super comportamentos que precisam de correção ainda na minha vida. Eu me sinto responsável pelos outros, eu me sinto responsável pelos sentimentos dos outros, pelas ações dos outros, pela felicidade dos outros, pela opinião dos outros, pelos problemas dos outros. E aí, quando eu não me sinto responsável, eu me sinto culpada porque eu não me sinto responsável pelos outros. Olha que beleza. Isso tudo é ego. Isso tudo, no triângulo de Karpman, é o salvador. Se eu sou o salvador do outro, é lógico que eu preciso me responsabilizar pelos problemas dele. Vamos ver o Super-Homem, né? O Super-Homem, naqueles filmes que eu via quando eu era pequena, que eu adorava, aqueles homens lindos, cabelos negros, pele alva, olhos azuis. Algo está acontecendo na cidade. Tipo, a Lois Lane está caindo de um prédio. Porque ela foi uma imbecil e não olhou por onde andava. Super-Homem chega e salva a Lois Lane. Vocês imaginam que vida difícil do Super-Homem? Aliás, se vocês se lembrarem dos filmes, o Super-Homem é sempre um cara muito culpado. Porque o pensamento base dele, é sempre de que ele tinha que ter feito mais. De que ele não fez o suficiente. Então todo super-herói, todo salvador já é um cara culpado por natureza. Por isso que ele desenvolve esse padrão arquetípico desgraçado. Não é mesmo? Não é mesmo? Você já é culpado. E aí isso vem, e aí eu vou falar pra vocês. Como dizia o Gasparito, eu vou falar. Hoje eu vou falar. Hoje eu vou falar tudo. A minha professora de um curso em milagres, ela falava aquela frase maravilhosa. A culpa é a ilusão de onipotência. Ô mulher inteligente, ô mulher iluminada. A mulher pega isto aqui, 2.000 páginas, a mulher destila para você e fala para você, culpa é a ilusão de onipotência. Da primeira vez que eu ouvi isso, gente, sei lá, tem 20 anos que eu ouvi isso pela primeira vez. 20 anos. Eu acho que naquela noite eu nem dormi. Eu falei, mas como? Mas sabe quando a verdade entra dentro de você? E por mais que o seu ego queira combater aquilo, o ser absorve e tipo vem aquela voz e fala assim, sempre soube disso. Ou pior, vem a voz do meu Espírito Santo, personal Espírito Santo, que naquela época ainda não ouvia muito ele, então era uma voz muito fraquinha, e ele só fala assim pra mim, eu te disse, eu não te disse? Eu te disse. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, as novas gerações, completamente educadas no núcleo do sistema de pensamento do ego, elas nos levam a acreditar que nós somos responsáveis pelo bem-estar delas. Então nós temos que parar de fazer coisas que estão incomodando elas. Né? É isso. Vamos lá.
Não temos de nos sentir responsáveis pelos outros. Não temos de sentir culpa por não nos sentirmos responsáveis pelos outros. Podemos até aprender a nos sentirmos bem e a assumir a responsabilidade por nossas necessidades e nossas emoções. Hoje, avaliarei se voltei a escorregar em meus velhos comportamentos de assumir a responsabilidade pelos sentimentos e pelas necessidades dos outros, enquanto negligencio os meus próprios, né? Ou eu estou olhando para as necessidades dos outros, ou eu estou olhando para as minhas. Claro que as minhas vão ser colocadas de uma maneira muito educada, muito conscienciosa. Assumirei o meu próprio poder, o meu direito e minha responsabilidade de valorizar a mim mesmo, cuidando de nós mesmos. Então aprenda hoje a cuidar de você mesmo. Ah, Jaque, mas eu fiz aquilo e a pessoa ficou muito chateada comigo. E o que você fez foi feio? O que você fez foi imoral? O que você fez provocou um dano na vida da outra pessoa? O que você fez não foi bacana? Não, Jaque, foi tudo bem. Bom, então deixe a pessoa com o desconforto dela. Mas tem uma coisa que é muito mais difícil do que deixar a pessoa com o desconforto dela. O que é mais difícil? É eu lidar com o meu desconforto de deixar o outro desconfortável. Porque eu me sinto um lixo, eu me sinto uma M quando eu estou deixando o outro desconfortável. Porque eu sou vaidoso, porque eu sou vaidosa, porque eu quero que o outro me ache o máximo. Eu quero que o outro olhe pra mim e me ache o máximo. Ah, meu divino Espírito Santo, remove essa loucura de mim. Deixa eu simplesmente ser quem eu sou. Eu só preciso querer agradar uma pessoa. Essa eu preciso querer agradar. De manhã, de tarde, de noite. A Deus. Agradar a Deus. Servir a Deus. Ser fiel a Deus. Entregar o meu melhor para Deus, porque o meu melhor também não é perfeito. Não é mesmo? Não é mesmo? A gente acabamos vivendo vidas de mentira. Você entra na vida pedindo licença. Não, eu não vou incomodar, não. Me dá só uma licencinha aqui, eu não vou incomodar, não. Eu não vou existir, não. Eu não vou ter necessidade, não. As suas necessidades são mais importantes do que as minhas. Essa é a crença raiz por trás. Quando eu, usando a técnica do Theta Healing, quebrei essa crença em mim, quanta coisa mudou na minha vida. Mas existem camadas, né? Existem camadas. É uma programação insidiosa. A programação do ego, ela é insidiosa. E como Jesus diz ao longo de todo o livro-texto, ela é uma programação muito inteligente, muito bem estruturada, não há falhas. É mais ou menos como se você estivesse pegando uma roupa muito bonita e você virou essa roupa do avesso. Mas o lado avesso é muito parecido com o lado direito, né? Então você demora para perceber que aquela roupa tá do avesso. Ela é impecável. Você demora para ver que a costura tá aparecendo, né? Tipo hoje eu botei essa camiseta e eu falei assim, e ela tá do lado do avesso. Aí eu virei assim e falei, não, ela tá do lado direito. O avesso dela também é muito bem feito, mas é o avesso, eu tô vendo. Entenderam? Então, gente, não dá para viver desse jeito. E essa programação de cuidar dos outros primeiro, ela é muito mais feminina do que masculina. Ela é ego no feminino e ela não é tanto ego quando ela tá no masculino. Porque as mulheres precisam aprender a ser autocentradas, num sentido positivo. E os homens precisam aprender a serem altruístas. Normalmente a gente vê mulheres altruístas
extremamente generosas demais para o próprio bem, e vemos homens extremamente egoístas. Eles estão no ego, nós estamos no ego. Isso que eu tô falando para vocês é psicologia junguiana. São os livros da Patty Allen. Ela usa essas expressões. A mulher precisa aprender a ser autocentrada. O que é ser autocentrada? É ser egoísta, narcisista? Não. A mulher precisa aprender a estar com ela, consigo mesma, com o seu ser real, lá dentro. A conexão da mulher tem que ser dentro. Porque o homem se conecta com o dentro dele, com o lado de dentro dele, quando ele tem uma mulher que é assim do lado dele. Então essa mulher, sem falar nada, ela ensina o homem a ser assim. E aí o homem vai ficando bem menos egoísta. Olha quem tá ali, ó. Ah, meu Deus. Mas agora as pessoas não estão te vendo. Não estão te vendo. Agora você... agora as pessoas podem te ver. Muito bem, obrigada. Vai cair da sua cama, cara. Tá estudando, né? Todo dia ele estuda. Entenderam? Então tem duas chaves aí que vocês vão utilizar para abrir centenas de milhares de milhões de portas. Eu não sou responsável pelo bem-estar dos outros. Eu sou responsável por ser uma pessoa ética, íntegra, educada, falar a minha verdade, ser gentil, tratar os outros bem. Apenas isso é o gato roncando, tá? Bocejando, aliás. Que bocejo foi esse, Aslan Mariano? Que isso? Parece até um leão, fez assim, ó. Tá? Onde eu estava? Me perdi. Tá? Então é isso. Psicologia junguiana. Os livros da doutora Patricia Allen. Tá bom? Então é isso. O feminino se conecta dentro. E o homem faz um movimento de fora. Por isso que um homem que não é generoso... E essa generosidade precisa ser treinada. Se você for homem e estiver me ouvindo... e não for uma pessoa generosa... comece a praticar a generosidade. Aí o problema é que você vai dizer assim pra mim, mas eu só encontro mulheres interesseiras. E aí eu vou responder pra você, porque você está na vibração do egoísmo. Porque quando você entrar na verdadeira vibração da generosidade, você vai encontrar uma companheira que vai amar você verdadeiramente. E não vai ser uma mulher interesseira. E eu conheço vários casos assim. Vários. Eu conheço homens que são de uma generosidade, assim, generosidade real, de coração. E aí quando você vai olhar a mulher que tá do lado desses homens, é o que eu costumo brincar com algumas amigas minhas, é aquela mulher que encarna o arquétipo da deusa Kuan Yin, da mãe da misericórdia, da mãe de misericórdia. É a misericórdia divina, é a graça divina, é a compaixão divina. É a mulher. Mas você vai ver como é que o homem é. O homem é hiper generoso. O homem é aquele homem que chega para essa mulher e fala, tá, o que eu posso fazer por você hoje? Né? Tá bom? Nossa, como eu falei, cruzes. Pastora hoje doidona. O Amor Encantado, de Marianne Williamson. Nossa necessidade humana mais profunda... Ah, não, isso aqui eu já li. Você se lembra de quando éramos pequenos e líamos sobre a evolução? Mostraram-nos macacos do lado esquerdo da página e um ser humano de pé no lado direito. Assim era apresentada a evolução para nós, como o nascimento da nossa espécie, do macaco para o homem. Nunca acreditei nisso. Né? Porque inclusive falta o elo perdido, né? Falta o elo perdido, né? Falta o elo perdido, né? Agora a gente já sabe o que é o elo perdido? Muito bem. Porém, talvez você deva reconsiderar essa gravura.
Essa imagem, né? Não é gravura. Eu acho que o homem de pé pertence ao centro da página. Agora, nossos braços estão aos lados de nossos corpos. Mas o que deve acontecer em seguida é que vamos nos mover para uma posição que nos faz lembrar de Jesus. É uma posição que diz simultaneamente: estou sem defesas e venham a mim. Você pode imaginar uma figura de Jesus com os braços cruzados na frente do corpo numa atitude que sugere: nem pense em se aproximar de mim? Nossos braços humanos começarão a se erguer numa espécie de posição de aleluia. Dar graças, né? Continuando a se levantar enquanto no espaço entre as omoplatas as nossas asas começam a aparecer. Na extremidade direita da página haverá a figura de um anjo. Pois é para onde estamos indo agora, quando o nosso potencial evolutivo exige que saltemos para frente e tornemo-nos quem somos realmente. Como chegaremos lá? Simplesmente uns com os outros. O maior objetivo da intimidade é evocar a alma da pessoa amada. O maior objetivo da intimidade é evocar a alma da pessoa amada. Vou traduzir para um curso em milagres. O maior objetivo da intimidade é enxergar na pessoa amada o ser real, o ser verdadeiro, a imagem verdadeira, o Cristo interno, né? Vejam como é fácil amar este animal. Ó, é fácil amar esse animal. Vocês concordam comigo? Ó, tá levantando a mão. Vocês concordam comigo que a partir do meu amor, a imagem verdadeira desse animal se manifesta? Mas é fácil. Ele, 90% do tempo ele tá fazendo as minhas vontades, né? Entra-se no céu aos pares. A intimidade encantada é um templo do Espírito Santo, onde mais rapidamente e mais provavelmente podemos ser transformados pela graça, a graça de Deus. Não podemos continuar a ser o que éramos, uma vez que o amor passou por cima dos nossos muros, uma vez que o amor tenha passado por cima de nossos muros e tenha começado a mudar os nossos corações. O século XX chega ao fim. Estamos saindo da Idade das Trevas, na qual a forma e a função materialista eram vistas como a realidade principal de quase tudo. O amor mal conseguiu sobreviver a esse tempo, mas sobreviveu feroz e milagrosamente, constantemente devastado e ferido pela zombaria e pela negação de um mundo sem amor. A magia só tinha direito às margens da mente, enquanto que o verdadeiro romance era diminuído até chegar ao tamanho dos contos de fada, que supostamente eram só para crianças. Aplaudíamos Romeu e Julieta, mas secretamente aprovávamos a idiotice de seus pais. O romance verdadeiro teve de se ocultar quando as necessidades físicas e depois econômicas tomaram o centro da cena. As mulheres precisavam dos homens para garantirem a segurança do seu ambiente, para ajudá-las a protegerem os seus filhos e elas próprias. A natureza precisava tanto do homem quanto da mulher para criar mais filhos, arar a terra e assim por diante. Porém, a essa altura, a espécie entrou na fase seguinte da jornada, a menopausa da nossa existência, onde nossa criatividade, quando nossa criatividade se torna menos física e mais espiritual. O planeta precisa de mais sabedoria agora, mais do que precisa de crianças. Homens e mulheres precisam uns dos outros, pelo menos tanto quanto sempre precisaram, mas para uma experiência mais profunda do que a mera procriação ou proteção. Precisamos participar com a consciência agora, para conceber os milagres do espírito. Nossas maiores necessidades são psicológicas e emocionais. Nossa linguagem mais convincente é a poesia e o mito, e o nosso amor mais forte é o perdão e a compaixão. Nossos filhos, para sobreviverem, precisam dessa transformação na nossa experiência do amor.
Para protegê-los no passado, precisávamos ser capazes de domar o nosso ambiente físico. Agora, para proteger os nossos filhos, precisamos aprender a pacificar esse mesmo ambiente, transformar o medo em amor. Nossos relacionamentos, no mais alto grau, são condutores de um salto quântico para a frente. Devemos renascer como uma família humana agora, e é preciso que homens e mulheres sejam refeitos, livres do passado, para que o mundo possa recomeçar. Um amor envolvente é o ventre perfeito para a nova vida, onde os nossos beijos têm o grande poder da transformação. Então, com os nossos beijos, transformaremos sapos em príncipes, não é mesmo? Então, do que ela está falando aqui? Ela está falando que nós estamos saindo de uma jornada de sobrevivência e de assegurarmos a proliferação da espécie, né? A colonização do planeta, e estamos entrando num momento de busca de integração verdadeira, né? Integração do masculino que está fora com o feminino que está dentro, do feminino que está fora com o feminino, com o masculino que está dentro, né? Jung chamou isso de jornada de individuação. Não apenas isso, né? Mas uma jornada de integração do indivíduo, né? Lição 279. A liberdade da criação promete a minha própria liberdade. O fim dos sonhos me é prometido, porque o amor de Deus não abandonou o seu filho. Só nos sonhos há um momento em que ele aparenta estar na prisão, esperando uma liberdade futura, se é que ela há de vir. Mas na realidade os seus sonhos se foram e a verdade foi estabelecida em seu lugar. E agora a liberdade já pertence a ele. Devo esperar, preso a correntes que foram cortadas para liberar-me? Se Deus está me oferecendo a liberdade agora, hoje aceitarei as tuas promessas e nelas depositarei a minha fé. O meu pai ama o filho a quem ele criou como o que lhe pertence. Tu me recusarias as dádivas que me deste? A liberdade da criação promete a minha própria liberdade. Eu queria, antes de finalizar o vídeo, comentar um comentário que eu recebi ontem, né? No vídeo de ontem, né? A Denise perguntou: Jaque, e quando nós nos sentimos melhor sozinhas? Quando achamos que não existe nenhum homem com quem a relação vá dar certo? E quando está ótimo estar sozinha? KKKKK. A minha pergunta para você, minha querida, é se você tem um conflito. Se você não tem um conflito, tá tudo bem. Agora, a sua própria pergunta esconde o conflito. Porque você diz que não existe um homem com quem você possa ser feliz. E aí você encontrou uma forma de ser feliz sozinha. E isso é maravilhoso. Eu acho que esse é um primeiro exercício para que esse homem possa chegar na sua vida. Mas eu acho que num mundo com 8 bilhões de habitantes, com certeza, existe nesse mundo um bom homem para você chamar de seu. E aí, não é questão de quando eu vou encontrar o homem certo, quando eu vou encontrar o cara certo. Não. A pergunta é, quando eu vou me tornar a mulher certa? Quando eu vou me trabalhar para integrar esse masculino dentro de mim? Esse ânimos. Quando é que eu vou fazer o meu trabalho de cura desse ânimos? Dessa energia masculina dentro de mim que ainda é tão primitiva, que ainda é tão pouco evoluída, que eu acabo encontrando do lado de fora homens primitivos e pouco evoluídos, né? Com quem não é possível estabelecer uma relação bacana de parceria, e aí nesse ponto eu não vou teimar com você, não é possível mesmo, né? Então essa é a minha pergunta para você. Aí eu te devolvo a pergunta: você está em conflito? Você prefere
viver assim e em paz e não ter mais um companheiro na sua vida? Ou essa é uma experiência que, se você tivesse a garantia de que iria dar certo em todos os níveis, não que vai ser perfeito, mas que vai dar certo, que vai funcionar, que vai dar certo, que vai funcionar, você gostaria de ter essa experiência? Responde pra mim. Aí amanhã a gente continua a comentar a sua pergunta, tá? Então, meus amores, essa era a mensagem do dia. Assistam a live de ontem. Foi fenomenal, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.